Vamos começar? Então vamos falar aí sobre o cultivo de micro-orquídeas e hoje vamos falar especificamente sobre o ambiente, né? E é algo bem interessante, né? Porque é uma coisa que a gente normalmente não leva muito em consideração. Eu vou contar o que aconteceu comigo, né? Então isso fica muito mais fácil de vocês entenderem a importância do ambiente, né? Eu morava na zona sul de São Paulo, no Jabaquara, e ali eu tinha minha coleção de micro-orquídeas. E eu mudei, né? A gente acabou comprando uma casa aqui na zona norte, então morava na zona sul, próximo da represa Billings, próximo da Serra do Mar, e a gente veio aqui para a zona norte, que já é próximo da Serra da Mantiqueira, né? Hã? Cantareira. Mas a Serra da Mantiqueira, né? E em especial aqui a parte da Cantareira, né? E aí o que acontece? Serra, tudo, eu imaginei que não tivesse nenhum tipo de problema. Mas aí eu trouxe minhas plantas, coloquei minhas plantas no local, montei a estrutura, tudo e coloquei as plantas. Eu demorei aproximadamente 1 ano para conseguir adequar o ambiente para as micro-orquídeas, né? Então demorou todo esse tempo, demorei 1 ano para poder acertar a umidade, para poder acertar a claridade, tirar um pouco ali a questão da ventilação, do vento, né? Porque era um vale ali, pega um vento muito forte ali, então acaba secando muito as plantas rapidamente. Então foi 1 ano, né, de cuidados ali no orquidário ou adequações fazendo no ambiente para eu poder conseguir montar uma estrutura, um ambiente propício para o desenvolvimento de micro-orquídeas. Então vocês vejam, é uma coisa muito importante. Quando eu montei aqui o orquidário, né, que aqui já é o orquidário, já é uma estufa, já tem uma estrutura muito já própria para o cultivo de plantas, né? Mas mesmo assim aqui já foi um pouco mais rápido. Em 3 meses aproximadamente eu já consegui achar o lugar, né, e fazer as correções necessárias para trazer as orquídeas. Por quê? Porque aqui já era uma estrutura já para o cultivo de plantas, então ficou muito mais fácil. Mas lá na minha casa não era, era um ambiente que é uma casa, é um corredor, eu tinha uma varanda, então criei toda uma estrutura para poder fazer o cultivo de micro-orquídeas. E ali, mesmo com toda a minha experiência, com todo o meu conhecimento em cima de micro-orquídeas e de orquídeas de uma forma geral, eu demorei 1 ano para conseguir fazer todas as adequações necessárias no ambiente para cultivar micro-orquídeas, né? Então vocês vejam a importância que tem a questão do ambiente. Então o que a gente precisa, na maioria das vezes, aí, verificar dentro do ambiente que a gente vai colocar as nossas micro-orquídeas? Primeira coisa, luz, tá? Volto a falar, toda orquídea precisa de luz. Ou maior incidência de luz ou uma menor incidência de luz, mas precisa de luz. Então vou dar um exemplo para vocês. Então aqui, olha, são 2 plantas que eu quero mostrar para vocês. Essa daqui é um oncídio, né? Um oncídio pumilum, né? Então dá uma olhada aqui no oncídio pumilum, muito bacana. Ele está aqui, ó, com 3 hastes florais, 4 não, tá com 3 hastes florais, olha só, muito bacana, né? Olha só. E ele tem um perfume doce, né? Lembrando um pouquinho mel, né? Muito bacana. Então esse daqui é o oncídio pumilum, Lopiaris pumila, né? Que eu cultivo aqui no orquidário. Bacana? Uma outra planta que eu cultivo aqui no orquidário também. Então deixa eu pegar os extremos, que eu acho que vai ficar mais fácil de vocês até entenderem. Então aqui, olha, aqui eu tenho um Pleurothales, tá? Isso daqui é o Pleurothales diabólica, né? Então, olha só, Pleurothales diabólica. Então, o que ele tem aqui, olha? A floração dele já tá aqui, ó, tá com flores aqui, ó, muito bacana. Aquela questão de flores das folhas jovens e depois quando ela fica a folha madura. Mas isso fica para a gente falar sobre num outro programa. O que eu quero mostrar aqui é a questão da luminosidade. Então, essa planta aqui, ela precisa de luz. Se ela não tem luz, ela não se desenvolve bem, ela começa a ter problema principalmente com fungo,
tá, nas folhas, e aí ela não tem floração, a floração dela não acontece, ou quando acontece, acontece de uma forma muito insignificante. Já esse tipo de planta, ela já precisa de menos luz, né? Então a luminosidade dela é menor. Então o que acaba acontecendo? Dentro da estrutura que eu tenho do orquidário, eu vou colocar essa planta no local mais alto, onde que ela vai ter uma maior luminosidade. Essa planta está no mesmo ambiente, só que eu vou colocar ela no local mais baixo, aonde que ela vai ter menos luminosidade. Bacana? Então é isso que a gente tem que começar a entender. Por isso, quando a gente fala de conhecimento sobre as plantas, é importante para a gente saber o local aonde que eu vou colocar cada espécie dentro do meu orquidário. Se eu pegar essas duas espécies, eu pegar essa e colocar na parte de baixo junto com essa, o que vai acontecer? Essa planta provavelmente vai fungar. Eu vou acabar matando essa planta. E se eu colocar essa planta no lugar mais alto, onde que bate muita luz, é mais ventilado e o ar ali é um pouco mais seco, o que vai acontecer? Eu vou acabar matando essa planta. Então é importante a primeira live que a gente falou em conhecimento para a gente saber aonde vai colocar cada tipo de planta no nosso ambiente. Então quando a gente fala de luz, isso é muito importante para cada espécie, a gente identificar cada espécie, né? Um outro exemplo aqui, ó, mesma coisa, essa daqui é uma encíclia bracteata, da mesma forma, tá? Olha aqui as flores dela, ó, ela florindo aqui, olha o labelo dela, esse labelo lindo, vinho, púrpura também, muito bacana, cultivado em madeira, né? Então depois a gente vai falar na próxima live a respeito de cultivo, mas essa daqui é da mesma forma. É uma planta que ela precisa de mais luz, então vou sempre colocar ela numa parte mais alta, para que ela tenha mais luz, ela tenha uma ventilação melhor, ela possa secar mais rápido aí quando a gente rega ou quando molha, e ela se desenvolver bem. Mas está tudo no mesmo ambiente, só o que eu faço? Aquelas plantas que precisam de mais luz, eu coloco na parte mais alta. Aquelas que já precisam de menos luz, eu vou colocar numa parte intermediária. E aquelas que precisam de menos luz ainda, uma luz difusa, uma luz com menor intensidade, já vou colocar numa parte mais baixa. Então é assim que a gente tem que proceder e a gente conhecer a planta dentro do nosso ambiente. É tudo um ambiente só. Tá? Mas só esse fato da gente fazer essa colocação das plantas, primeiro na parte superior, as que gostam de mais luz, a parte intermediária ou a parte de baixo, aqui são 3 ambientes diferentes. Né? São 3 ambientes diferentes, um com maior luminosidade, uma com luminosidade média e uma com menos luminosidade. São 3 ambientes diferentes dentro do mesmo ambiente macro. E é assim que acontece na floresta, é assim que acontece na mata, e aí é o que a gente vai reproduzir dentro do nosso orquidário. Tá bacana? Então deu para vocês entenderem um pouco isso. Isso é uma coisa bem legal, que a gente tem que começar a prestar um pouco de atenção dentro das plantas que a gente traz para o nosso orquidário e como que é construído o nosso ambiente. Primeiro, a questão de luminosidade. A outra questão bem importante é a questão que a gente fala sobre a ventilação. Tá? Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande com isso também. Né? O que a gente fala sobre ventilação não é o vento, né, dentro do ambiente, né? Esse vento que bate na planta, né, ou uma corrente de ar, a planta não gosta, a orquídea ela não gosta muito dessa corrente de ar, porque essa corrente de ar, além da planta não ficar, de mexer muito com a micro-orquídeas, né? E o que é interessante da micro-orquídea, né? A micro-orquídea, ela não gosta de ficar com o pé molhado. O que é pé molhado? Com a raiz molhada há muito tempo, tá? As micro-orquídeas, elas não gostam disso, elas não gostam de ficar com o pé molhado. Vocês vão ver, olha, aqui tá, ó, extremamente verde esse leque, ó, extremamente verde. O que eu tenho aqui, olha, o musgo que está embaixo dessa planta está esverdeado. E as raízes dessa planta, porque ela está plantada direta no lequinho, também estão levemente verdes, olha, estão esverdeadas. O que isso é? Elas não estão molhadas,
todas elas, se eu pegar aqui, eu vou colocar, ó, elas estão até secas, ó, não mancha meu dedo, ó, não molha meu dedo, ó, nem nada, ó. Estão todas teoricamente secas. Mas o que eles têm aqui? Uma alta umidade ambiente. Por isso que fica dessa cor esverdeada aqui. Porque o ambiente aqui eu tenho a umidade do ambiente ela é alta. Então com isso eu não preciso ficar molhando a planta toda hora. E ela não gosta, principalmente micro-orquídeas, se você ficar molhando com muita frequência, ela, volta a falar, atacado por fungo, atacado por cochonilhas, ela acaba perdendo as defesas naturais que ela tem e esses patógenos, ou vamos dizer assim, essas pragas, né, oportunistas, elas acabam atacando as plantas. E você veja, olha, muito bacana, as plantas muito saudáveis e todas elas aí com floração. Então o que é importante? Quando a gente já entra aí na questão da umidade, quando a gente vai fazer o cultivo de micro-orquídeas, uma coisa muito importante que a gente precisa é pensar na umidade, como segurar essa umidade dentro do ambiente. Então, quando a gente falou da ventilação, aquelas barreiras laterais, eu já impeço do vento entrar. O vento entrando, ele não rouba a umidade do ambiente, então fica circulando essa umidade dentro do ambiente. E isso favorece o quê? O desenvolvimento das micro-orquídeas. Eu não preciso ficar ali molhando toda hora. E por quê? Porque a micro-orquídea ela não gosta de ser molhada toda hora, ela não gosta de ficar com as raízes molhadas muito tempo. O que ela precisa? Umidade, mas a umidade do ambiente. E isso favorece muito o desenvolvimento. Principalmente, deixa eu até ver, aqui não vou conseguir pegar, que estão bem distantes, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar alguma outra planta. Não precisa não. Aqui, olha, essa daqui é uma nigeliela, né? Então essa daqui, olha, é uma planta, olha, essa daqui são tudo ácidos florais, tá, gente? Ó. Bem bacana, porque ó, a haste floral dela é aqui na ponta, ó, as flores nascendo aqui na ponta, ó. Então essa daqui é a haste floral dela. Mas o que eu queria mostrar para vocês, olha aqui, da mesma forma, ó, tá seco, mas olha aqui as raízes. Isso daqui que a gente tem. A gente, como orquidófilo, a gente tem que primeiro aprender a cultivar a raiz. Quando a gente aprende a cultivar a raiz, a planta faz o resto. A planta vai fazer broto novo, ela vai ter a inflorescência dela, mas o que a gente precisa fazer? Aprender a cultivar a raiz. E principalmente em micro-orquídeas e orquídeas pequenas, elas gostam muito da umidade ambiente e não de você ficar molhando toda hora. Então muitas vezes onde que a gente perde muito micro-orquídeas, né, e onde que a gente acaba matando muito as micro-orquídeas, é aquela questão, tá seco, eu vou ficar molhando toda hora, vou molhar 2, vou molhar 3 vezes por dia. Esse é um grande problema para as micro-orquídeas. Então, o que você precisa ver? É corrigir o problema que tem dentro do seu orquidário. Qual que é o problema? Você não está conseguindo segurar a umidade ambiente dentro do teu orquidário. O que você precisa fazer? Aí muitas vezes você vai ter que mudar, muitas vezes até a tua forma de cultivo. Porque se o teu ambiente você não consegue segurar muito a umidade dele, às vezes é preferível, ao invés de você cultivar as orquídeas em madeiras ou em leques ou de outra forma, você optar por um cultivo muito mais em vasos, né? Que aí você consegue pelo menos ter um pouco mais de umidade para essa planta sem precisar ficar molhando toda hora, né? Então, tome muito cuidado com isso, né? A questão de umidade ambiente. Então, são os pontos principais dentro que a gente tem aí de um ambiente de cultivo, tá? Que a gente precisa muito prestar atenção no cultivo de micro-orquídeas. Luminosidade, né? Então como que eu posso dizer assim, é um mito que é colocado, né, no cultivo de micro-orquídeas, que micro-orquídeas gostam de sombra, né? E micro-orquídea não gosta de muita luminosidade, não gosta de muita luz. Claro, luz direta tem poucas ou algumas micro-orquídeas que gostam, mas a grande maioria gosta de uma luminosidade filtrada e precisa de luz para se desenvolver bem. Então elas precisam de luz. Não é uma luz como muitas vezes de uma catleia, uma luz mais forte, mas ela precisa de luz também, uma luz filtrada.
uma luminosidade filtrada por sombrite. Questão da ventilação, tá? Então muito cuidado com a ventilação, porque a ventilação, quando a gente fala vento, correntes de ar, a gente precisa criar barreiras em nosso orquidário para que essa corrente de ar não fique passando pelas plantas e roubando a umidade do ambiente. Porque muitas vezes você rega a planta, você rega o teu ambiente, como tem essa corrente de ar passando, em meia hora, 20 minutos, o teu ambiente está seco, porque o ar leva toda essa umidade embora. Então você precisa achar uma forma, normalmente eu utilizo o sombrite nas laterais e na frente do orquidário, justamente para poder segurar essa umidade dentro do orquidário, tá? Então segurar esse vento que corta aí e passa por entre minhas plantas. A outra questão é o espaçamento entre plantas, então a ventilação que essa planta, então a ventilação já no local, no ambiente de cultivo, então a gente evitar colocar plantas muito juntas, elas precisam de um espaçamento entre elas, para que ela seque rápido, ela possa ali não ficar aquela umidade presa ali de alguma forma, né? Então ela possa ali ir secando rapidamente, mas o rapidamente que eu digo no momento dela, né, secando ali, sem ficar molhado ali 1 dia ou 2 dias para poder secar, né, ela secar ali dentro do dia mesmo, dentro das 24 horas do dia, e ali ela ter como não ser atacada principalmente por fungos, né, na brotação delas e na brotação da inflorescência também. E a outra questão que a gente fala no cultivo de micro-orquídeas, que a gente precisa prestar muita atenção, é a questão da umidade ambiente. Micro-orquídea não gosta de ficar com o pé molhado, ela não gosta de ficar com a raiz molhada, ela precisa de umidade ambiente, não de ficar sendo molhada toda hora. Então tome muito cuidado com isso. E uma coisa que eu acho muito importante, tá, gente? Quando a gente fala de criar um ambiente para cultivo de micro-orquídeas, é uma coisa que nós precisamos prestar muita atenção. Então, cada real que você investe numa planta, então você está comprando uma planta, você vai pagar 20, 30, 40, 50, 100 reais em uma planta. Então, a cada real que você investe numa planta, você deve investir o mesmo valor na estrutura do teu orquidário. Não adianta você ficar comprando só planta. Compra planta, compra planta, compra planta, compra planta. Não adianta. Se você não tem uma estrutura, se você não investe na tua estrutura para você criar um ambiente, para você colocar suas plantas, você está jogando dinheiro fora, né? Então é uma coisa que a gente precisa corrigir muito, né? É lógico, Roberto, mas você vende orquídea? Claro que eu vendo, mas eu quero que a minha orquídea saia daqui, vá para a casa de vocês e aí vocês consigam cultivar ela como eu cultivo aqui. Né? Porque ela também é um ser vivo, né? Então é um organismo vivo. Então eu quero que ele saia daqui e você também possa cultivar ele da mesma forma, com o mesmo êxito, com essas raízes bonitas, com a floração, da mesma forma que eu cultivo aqui, você cultive também no teu orquidário. Mas para isso você precisa investir em estrutura. Você precisa investir na estrutura do teu orquidário. Eu precisei investir aqui no meu orquidário para poder ter essas plantas que eu tenho aqui hoje. Se eu não faço esse investimento no meu orquidário, na minha estrutura, eu não consigo ter essas plantas. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso. A cada real que você invista em planta, invista também na estrutura do teu orquidário. Tá joia? Então esses 3 pontos que eu queria falar para vocês sobre o ambiente, que é uma coisa muito importante que pouca gente presta atenção ou pouca gente investe no ambiente para poder cultivar micro-orquídeas. E micro-orquídeas você precisa investir também no teu ambiente, em criar esse ambiente, porque a micro-orquídea ela é muito dependente do ambiente para ela se desenvolver muito bem. Tá joia? Então isso é algo muito importante. Questões. A gente vai falar sobre correções? Vamos, mas nas próximas lives a gente vai falar como corrigir isso dentro do orquidário, o que a gente precisa fazer para corrigir isso. Mas comece a prestar atenção no teu orquidário, como é que está? A tua luminosidade, quais são os ambientes onde que você tem que bate mais luz, que bate menos luz, que bate pouca luz. Ambiente que tem muita ventilação, tem muita corrente de ar, então uma forma de você neutralizar isso. E a questão da umidade.
Tem local também do teu orquidário onde que é mais seco e onde que é mais úmido. Então você também descobrir esses ambientes dentro do orquidário para você saber também onde que você vai colocar suas plantas. As que gostam de mais umidade, as que gostam de menos umidade. E criar também uma forma de segurar essa umidade dentro do teu orquidário. Então isso a gente também vai falar dentro aí do decorrer das próximas lives. Tá joia? Mas isso que é importante. O ambiente, pense sempre. Luminosidade, ventilação, o ar que tenha correntes de ar e também a umidade ambiente. Esses 3 pontos são fundamentais para o sucesso no cultivo de micro-orquídeas dentro do ambiente indoor, ou seja, fora do ambiente delas. Ah, Roberto, eu tenho uma chácara. Na chácara você já tem um ambiente ali que elas vão se desenvolver, na maioria das vezes, muito bem. Mas quando a gente traz para nossa casa ou para a cidade, para a gente cultivar, aí a coisa ela começa a mudar. E aí a gente precisa criar esse ambiente. Tá joia, pessoal? Isso que eu queria falar para vocês hoje com relação ao ambiente, né? Então, cultivo de micro-orquídeas, os pontos principais aí dentro do ambiente. Luminosidade, ventilação, o ar, a ventilação, correntes de ar e a umidade ambiente. Tá joia, pessoal?